Opa, eu sou o The End, e hoje eu tô aqui nesse formato de vídeo um pouco mais simples pra trocar uma ideia sobre o meu pensador favorito. Um homem que percebeu que a ideia de sucesso que nos é vendida é apenas uma prisão bem decorada, e que, enquanto milhões correm atrás de dinheiro, status e aprovação, o melhor caminho era abandonar tudo isso, largando assim o concurso público, a sua carreira militar, faculdade e optando por viver nas ruas para entender o verdadeiro sentido da vida. Esse homem, senhoras e senhores, é Eduardo Marinho. Mas quem caralhos é Eduardo Marinho? Eduardo Marinho é um brasileiro que nasceu em uma família de classe média alta e desde muito jovem parecia destinado ao que muitos chamariam de uma vida de sucesso. Com apenas 14 anos ele passou em um concurso do Banco do Brasil. Trabalhou lá por uns 10 meses e depois pediu demissão. Logo depois entrou para a escola militar e cursou direito. Mas tinha algo que incomodava ele profundamente: a desigualdade social. Segundo Eduardo, desde criança ele se perguntava por qual razão algumas pessoas tinham tanto enquanto as outras viviam na miséria. Não é à toa que uma das suas frases mais famosas é: por tão poucos terem tanto é que tantos têm tão pouco. Eduardo percebeu que a ideia de vencer na vida não passa de uma armadilha. Então, ele largou tudo. Abandonou estabilidade, carreira, conforto, para viver entre as pessoas mais pobres, viajando de carona e dormindo nas ruas. Eu não vou mentir, para muita gente ele enlouqueceu de vez. Mas para ele, aquela era a primeira vez que ele realmente estava vivendo. Talvez o maior trunfo de Eduardo seja quando ele fala que ele não quer vencer na vida, ele quer viver. Porque, segundo ele mesmo, a ideia de vencer transforma as pessoas em competidores. A vida vira uma grande competição. Você começa a medir valor por dinheiro, aparência, profissão, status e aí por aí vai. E sem perceber, você vive cansado tentando provar algo para os outros. Para Eduardo, o problema não é trabalhar. O problema é sacrificar a própria vida por um sistema que nunca parece satisfeito. Eduardo também percebeu que a ideia de meritocracia não passa de uma falácia, porque, afinal, não há competição onde há desigualdade de condições, há apenas covardia. Na visão dele, as pessoas não começam a corrida da vida no mesmo ponto. Algumas nascem com dinheiro, educação, oportunidades e por aí vai, enquanto outras lutam apenas para continuar vivas. E não entendo Eduardo mal, ele não tá fazendo nenhum discurso fazendo alusão ao comunismo ou qualquer coisa assim. Ele só percebe que se o sistema que a gente tem agora não tá funcionando, talvez a gente deveria tentar outra coisa. Não é questão de odiar um ou odiar o outro, é questão de perceber que o que tá agora não tá bom. As ideias de Eduardo impactam tanto porque a gente passa a nossa vida acreditando em uma mentira de que ser feliz é ter patrimônio, ser feliz é ter bens, é comprar, possuir. E isso é uma mentira. O próprio Eduardo diz: se o objetivo da vida fosse ter patrimônio, quem fosse rico não morria. E talvez o que eu tô falando aqui, ou o que o Eduardo fala, não faça sentido pra você. Talvez, se você perguntar pras pessoas da sua família, de 10 pessoas que você pergunta, 8 delas vão falar que o sonho de vida delas é ter estabilidade financeira, é ser rico ou qualquer baboseira assim. Mas você só vai entender realmente o que isso significa quando você vê uma pessoa rica lamentando nos seus últimos momentos de vida por não ter buscado afeto. Porque quando você estiver numa maca pra morrer, a última coisa que você vai pensar vai ser em dinheiro. Você vai ter passado a vida acumulando patrimônio e tudo isso vai perder o sentido porque você vai morrer e não vai levar nada. É como o Eduardo diz, tem uma história muito famosa que ele conta de quando ele estava voltando da faculdade e o velhinho que morava no mesmo condomínio que ele chama ele pro lado e fala que ele passou a vida inteira acreditando que se acumulasse patrimônio poderia ter uma vida boa e feliz. E ele acabou não tendo tempo de cuidar dos filhos, mas é claro que ele pagou profissionais muito bem qualificados para cuidar dos filhos dele. E agora que ele estava com 90 anos, perto da morte, tendo que viver de aparelhos, a única coisa que ele queria era o afeto dos filhos. Mas tudo que ele encontra
é os filhos pagando profissionais muito bem qualificados para cuidar dele. A gente nasce e logo quando é pequeno já é doutrinado ao sistema. A gente não pode ficar na escolinha, quando crianças, fazendo besteira e dando risada. Porque quando a gente crescer, a gente não pode ser adulto que fica fazendo besteira e dando risada enquanto trabalha. As pessoas se escravizam por esse sistema. Você trabalha 9 meses para viver 1. Você trabalha 6 dias para descansar 1. E depois entra em depressão porque sabe que tudo vai começar de novo. É óbvio que você vai odiar tudo. É óbvio que você vai ter depressão. Quem não teria? A gente enlouquece pelo trabalho. A gente vende a nossa vida para isso. De que adianta ser bem sucedido e ter que tomar antidepressivo? Que bem sucedismo é esse? Que você tem que viver à base de pílulas para conseguir viver. Você não consegue ser feliz por conta própria e por isso se afunda em consumismo e comprando coisas, porque lhe foi vendida a ideia de que felicidade é possuir as coisas, é comprar. E, na verdade, é por isso que a maioria das pessoas se sente culpada por estar triste. Porque, por que razão eu estaria triste se eu tenho tudo? Mas a verdade é que você pode ter tudo e mesmo assim ser triste, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Me lembro de uma vez, em uma época da minha vida, em que eu não conseguia entender o que faltava para mim ser feliz. E eu caí nessa falácia, eu acreditei que tudo que faltava era poder consumir mais, possuir mais. Até que eu fui na casa de uns amigos e a anfitriã da casa tinha tudo. Ela tinha um quarto bem decorado, cheio de pôsteres de filmes, cheios de action figures, livros e coisas que eu sempre desejei. Mas essa menina não era feliz. Ela se afundava em cigarros, vapes e até coisas piores. Ela tinha dependência emocional em qualquer um que desse afeto pra ela, porque ela mesma não conseguia se amar. E foi aí que eu percebi que não dá pra dizer que uma pessoa é feliz pelas coisas que ela tem. Porque afinal de contas, você não é o emprego que tem. Você não é o carro que dirige. Você não é a casa que mora. Você não é a cama que dorme. E, como diria Tyler Durden, tem que tomar cuidado porque senão as coisas que você possui acabam te possuindo.